Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Simplificando a Ortopedia. Eu sou Robert Wagner, médico ortopedista. Hoje eu vou conversar contigo sobre sinovite transitória. Então, sinovite transitório, o que vem a ser isso? A sinovite transitória é uma inflamação da membrana sinovial de forma autolimitada, quer dizer assim, é um processo que tem um começo, meio e fim. O que é essa membrana sinovial? Vou te dar uma explicaçãozinha para poder entender melhor. A membrana sinovial é uma membrana que envolve as articulações, todas elas, tá? E ela produz um líquido sinovial, que é um líquido que lubrifica a articulação e que acaba levando nutrientes para a articulação. Então sempre existe um equilíbrio, existe uma formação de uma certa quantidade de líquido e essa mesma quantidade de líquido é absorvida, então o volume dentro da articulação sempre fica igual. Quando existe uma sinovite transitória, o que acontece? Existe um aumento desse líquido. A inflamação dessa membrana faz com que ele produza mais. Então vai começar a ter mais líquido dentro da articulação que ele está acostumado. Isso vai começar a fazer pressão dentro da articulação. E aí vem o principal sintoma da sinovite transitória, que é a dor. Então a sinovite transitória é uma inflamação que acontece mais frequentemente no joelho, que acomete as crianças, principalmente os meninos na faixa de 2 até os 8 anos de idade. E o que vem a provocar isso? Basicamente, ela acontece na faixa etária dos 2 aos 8 anos, nos meninos mais frequente, pode nas minhas também, nos meninos mais frequentes, e acontece mais frequentemente na articulação do quadril. E ela acontece principalmente como uma apresentação secundária de uma infecção de vias aéreas superiores. Então, normalmente a criança tem um resfriado, tem uma sinusite, tanto viral como bacteriana, vias aéreas superiores, e quando esse processo estiver resolvido, estiver curado, poucos dias depois começa esse sintoma da sinovite transitória. Então, é uma história muito típica. Vias aéreas superiores infeccionada, vírus ou bactéria, curou aquilo, uns dias depois começa a ter os sintomas lá do quadril. E quais são os sintomas que acontecem? Basicamente, dor. Uma dor que começa meio forte de início, a criança começa a mancar por causa disso, cada vez ela vai ter uma dificuldade maior de caminhar, ela vai ficar numa posição que a gente chama antálgica, aquela posição que dói menos. No caso, quando é o quadril, a criança tende a fazer uma flexão parcial e a rotação. Nessa posição, o quadril fica com um espaço maior dentro dele, ou seja, ele consegue acomodar mais líquido sem sofrer tanta pressão, então alivia a dor. Mas qualquer movimento que queira fazer naquele quadril vai provocar dor, ok? Mas antes de mais nada, eu quero te convidar, se tu está achando esse vídeo relevante para ti, se ele está sendo instrutivo, te inscreve aqui no nosso canal, dá o teu likezinho, ative a notificação e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Dessa forma, esse conteúdo que a gente faz com tanto carinho pode ser útil para mais pessoas, ok? Como eu falei há pouco, essa doença ela é autolimitada, então assim, ela vai ter uma solução espontânea, mas ela vai ter um período, ela normalmente dura de 10 a 30 dias, então esse período ele vai ter uma evolução favorável sem a gente precisar fazer grandes procedimentos aí. Okay? O que eu acho muito importante nessa situação da sinovite transitória, principalmente do quadril, é o diagnóstico diferencial. A gente tem em crianças outro diagnóstico que tem sintomas muito semelhantes no início, que é artrite séptica, que é um quadro muito mais grave que a gente vai fazer um vídeo no futuro sobre isso ainda. Mas a artrite séptica ela também começa a ter um desconforto no quadril, começa a ter uma marcha claudicante e a gente tem que ficar muito atento se vai evoluir para uma artrite séptica, é um quadro grave, ou se vai ficar uma sinovite transitória. E o que é uma coisa que eu considero muito importante? É a gente fazer essa avaliação das crianças de forma muito seguida. Em ortopedia pediátrica, a gente tem esse trunfo. A gente pode ver a criança várias vezes e a gente vai acompanhando a evolução para poder ter uma certeza diagnóstica melhor. Okay? Então o diagnóstico da sinovite é pela história clínica, é a partir de algum exame de imagem que às vezes tu vai fazer, algum exame de sangue e eventualmente tu fica num diagnóstico muito indeciso, tu vai precisar ter uma certeza sobre artrite séptica ou sinovite transitória, tu parte para fazer uma punção. A gente faz uma anestesia na criança, tu coloca uma agulha no quadril para ver o que vai sair ali de dentro. Então isso é o diagnóstico, a importância do diagnóstico diferenciado de uma artrite séptica. Quanto ao tratamento, né, eu já falei que ela vai ter uma solução sozinha. Então o que a gente faz no tratamento, na verdade, é dar um suporte. É um suporte de dor, então medicação para dor conforme a necessidade, é permitir que a criança fique em repouso quando ela quiser ficar de repouso e principalmente tentar tranquilizar os familiares, né? Muitas vezes os pais ficam muito
muito angustiados com a situação, então a gente tem que transmitir uma certa segurança, confiança que é um processo que vai passar, que vai resolver, só que tem que ter a paciência, ok? Então esse é o meu recado de hoje, dar alguma informação sobre a sinovite transitória na criança. Espero que tenha sido útil esse vídeo, compartilhe ele com mais pessoas. E eu sou Robert Wagner, Simplificando Ortopedia. Te espero no próximo vídeo para te dar mais alguma informação ortopédica relevante. Um grande abraço!